Olá, irmãos, bom dia. Nós estamos nessa manhã, a nossa escola bíblica dominical online, entrando no seu lar, entrando na sua casa, para compartilhar do estudo da nossa revista, que nós sempre estudamos. Nós temos o tema hoje, a mordomia cristã com generosidade. O nosso texto bíblico está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que dá com alegria. Mas antes nós vamos orar a Deus pedindo pela sua vida, pedindo pelas nossas vidas cada dia. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, em nome de Cristo Jesus, nós estamos te rogando e te agradecendo, ó Deus, pelas bênçãos recebidas. Te rogamos pelas famílias que estão nos seus lares, ouvindo, ó Deus, compartilhando da escola bíblica dominical. Te rogo para que tu abençoe o teu povo cada dia, para que, ó Deus, em breve possamos estar juntos no santuário para glorificar o teu nome, estudando ali a palavra do Senhor, todos juntos, presencialmente. Muito obrigado, ó Deus, continua conosco. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nesse semestre nós estamos voltando para a questão da generosidade. A generosidade na Bíblia, ela é apontada várias vezes. Como base, a igreja primitiva, já ensinada por Jesus, ela praticou isso e praticava de uma forma assim, liberalmente. E quando o apóstolo está dizendo, Deus ama o que dá com alegria, e cada um contribua segundo o que está no seu coração, ele está trabalhando exatamente a questão da generosidade. Mas nós vamos entrar em alguns momentos aqui interessantes. O que acontece nos nossos dias com a generosidade, o que acontece nos nossos dias com o nosso povo, com a nossa gente, o que está acontecendo com cada igreja, o que está acontecendo com cada família, que pode às vezes ajudar, mas por razões às vezes desconhecidas não consegue ajudar. Uma coisa que eu tenho percebido no meio dos cristãos é uma palavrinha que realmente ela parece que satisfaz, mas ela não satisfaz. Eu diria que até é uma palavra nesse sentido falsa. Qual é a palavra? Coitadinho. Quando a gente sabe que alguém está precisando de alguma coisa, uma notícia, a primeira coisa que aparece, a primeira palavra é coitadinho. Aí vira as costas e vai embora. Às vezes uma pessoa doente, precisando de um remédio, precisando de uma palavra, precisando de uma presença de um cristão, e aí quando ele recebe a notícia, simplesmente ele diz, coitadinho ou coitadinha. Queridos, isso tem sido um empecilho, né, para a gente assumir a posição de praticar a generosidade. Isso tem sido um problema entre os cristãos de hoje em dia. Coitadinho nada, vamos lá, vamos orar com o irmão, vamos abraçar o irmão, vamos sentir a sua doença, vamos sentir o seu problema e vamos nos aproximar, porque o mais importante mesmo é a ação nessa hora. Generosidade, claro, é claro que a oração é importante, é claro que nós não dispensamos o poder da oração, ela é real, existe, mas nós precisamos de uma ação. Eu me lembro, eu vim de uma igreja, minha igreja de origem, a primeira igreja batista em Culubandê, e o nosso pastor, o saudoso pastor Maurício, trabalhava muito essa questão de generosidade. E um dia ele me convidou, eu era diácono lá ao seu lado, para ir visitar uma família. E ele colocou no seu carro várias bolsas de compra e ele disse, vamos lá, Francisco. Eu digo, não, vamos sim. E chegando naquela casa, eu me lembro que ele chegou, saudou os irmãos e oramos.
E no final ele disse assim, escuta, os irmãos estão precisando de alguma coisa a mais e tal. E aí, não, pastor, a irmãzinha muito sem jeito. E aí o pastor foi e disse, eu tenho alguma coisinha aqui no carro, eu queria que vocês pegassem para vocês. E aí ele foi, pegaram, tinha mais ou menos umas 5 cestas, né? 5 cestas não, bolsas de compra, formando uma cesta básica muito boa. E aí levamos no lar dele. Quando nós fomos despedindo, aquela senhora disse o seguinte, pastor, só um minuto, o senhor está sendo usado por Deus. A gente não tinha coração palavras para abrir o coração, mas realmente a gente estava precisando. E começou a chorar. Aí nós oramos de novo, voltamos, e o pastor, dentro do carro, me disse, está vendo, Francisco, como é importante a gente agir? Queridos, é isso que vai despertar os corações, vai despertar algo grande, vai despertar uma visão de que nós somos capazes de fazer algo bom na vida das pessoas. Generosidade, mas não é só isso. A generosidade pode ir muito longe. A revista aqui trata da questão também da oferta, a oferta bíblica, tratando da viúva, né? Lucas 21, versículo 1 a 4, quando aquela viúva levou e deu o que tinha para o Senhor, né? É a questão das ofertas, é a questão do seu dízimo, é a questão do envolvimento da sua vida com a obra de Deus. Nessa pandemia, em alguns casos, a gente fica imaginando que é real, porque as pessoas não trabalham e aí ele não tem como se envolver entregando a sua oferta, entregando o seu dízimo. Mas outros têm e não conseguem fazer sequer uma oferta para a igreja, uma oferta para missões, né? Às vezes entregar o seu dízimo. É muito importante esse movimento, essa ação que você tem para com o Senhor. Eu não quero aqui me comparar com alguns tipos de obreiros que pregam o dinheiro em primeiro lugar, a questão da teologia, da prosperidade, outras teologia do povo. Não, eu não quero chegar aqui a esse ponto. Mas o compromisso com a obra de Deus para que ela exista. Lá em Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento ali na casa do Senhor. Mantimentos são, por exemplo, água, luz. A nossa igreja, por exemplo, né, que tem ar-condicionado, e tudo isso envolve ainda sustentação dos obreiros e tantas outras coisas que nós precisamos de dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue caminhar, até porque é bíblico essa questão do dízimo. Queridos, mas a liberalidade, quando você abre o seu coração para que então aconteça a obra de Deus, ela tem uma importância muito grande. Cuidado com essa palavrinha, coitadinho, né? Na nossa igreja nós temos um movimento muito grande, graças ao meu bom Deus, movimento missionário, né? São 4 bandeirolas de missões lá na frente da igreja, assim, né? Missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais e missões locais, que é o evangelismo da igreja. E eu fico feliz quando o irmão se levanta para apontar o evangelismo da igreja. Fico feliz quando os irmãos me cobram, pastor, não estamos hoje evangelizando e tal. Os irmãos sentem saudade do evangelismo, porque o evangelismo é uma forma da gente ganhar almas para o crescimento do reino de Deus. Mas para isso é preciso, né, a gente dar o coração, dar a alma, dar o nosso ser, tirar o nosso tempo para evangelizar. Eu conheço uma igreja que o pastor tira 2 horas por dia para evangelizar, e aquela igreja está crescendo muito. Então, eu disse para aquele pastor, ainda não entrei nesse horário, ainda não lembrei disso, mas eu dou graças a Deus porque a gente tem feito alguma coisa apesar da pandemia.
Um outro momento aqui interessante na liberalidade é a evangelização dos parentes. Também os cuidados com os parentes. Às vezes você tem uma pessoa na sua família, do seu sangue, precisando de ajuda, precisando de alguma coisa. E você, às vezes, tem tantas coisas em casa que poderia ajudar. Eu tenho na minha família pessoas que têm mania de guardar roupa, guardar muitas roupas, tipos de roupa. Tem uma sobrinha minha que ela tem uns 2 ou 3 guarda-roupa. E todos os meses ela compra roupa e vai amontoando roupa. Eu perguntei para ela, Márcia, você não acha que é demais? E ela disse, tia, eu gosto de comprar roupa. Eu disse também, você gosta de guardar. E eu não perdi tempo, mas tem tantas pessoas precisando aí de um vestido, ou uma menina precisando de um vestido, e ela coça a cabeça. Essas pessoas têm mania, às vezes mania de guardar comida, alimento, até se estraga lá no armário. Mas tem pessoas que precisou daquela alimentação, ela preferiu deixar apodrecer, deixar se estragar, na verdade, para não fazer a prática da liberalidade. Queridos, tudo isso é bom que haja um despertamento na igreja, né? Às vezes um medicamento que você não usa, alguém pode usar. Vamos compartilhar. Liberalidade aí muito além isso que eu estou falando. Há muitas coisas que têm que ser trabalhadas na liberalidade e nós precisamos cada dia, cada instante, ver isso devagar. Eu agora me lembro de um pastor que dizia, de vez em quando a gente tem que tomar um banho frio, imaginando na visão do trabalho de Deus, ou seja, se acalmar, ter aquela tranquilidade para ver o que tem para fazer, né? Eu costumo dizer, quando falo para os diáconos em algumas igrejas, eu fui conselheiro do diácono consalense, que o diácono tem que ser igual, tem que ter a aparência de um ventilador. Mas o que tem diácono com ventilador? Quando você liga o seu ventilador, coloca no giratório, ele faz assim, ó, para lá e para cá. E eu digo para os diáconos, um bom diácono é aquele que chega na igreja procurando o que fazer. Mas não é só o diácono, é toda a igreja, todos nós procurando o que fazer. Agora eu me lembrei de uma diaconisa que tem agora na nossa igreja, ela é até nova, nossa irmã, vou citar o nome, irmã Suzana. Ela chega na igreja procurando o que fazer. E quando não tem o que fazer, ela me pergunta, pastor, é isso assim? Eu digo, vamos embora fazer, Suzana, porque ela tem um espírito de liberalidade. Queridos, isso é muito bom a gente ter na mente esse amor pela igreja, essa vontade de fazer, né? Mas também pelos nossos parentes, né? Eu tenho muitos parentes, né? Sou cearense, lá na minha terra, como eu tenho parentes. Aqui também, ali na Penha, tenho muitos deles. E de vez em quando eu ligo para eles, converso com eles, fico maravilhado, porque eu dou dica, eu encaminho para a igreja, eu falo de Deus. É importante isso aí. Mas uma outra coisa importante é a obra missionária, né? Queridos, a igreja deve ser missionária. A igreja de Cristo, ela nasceu missionária. A igreja de Cristo tem sangue na veia de missões. Quando você lê Atos capítulo 2, né, e você avança no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5 de Atos, você vê missões de todos os lados. Os apóstolos pregando, os apóstolos avançando. E quando a gente se volta para as histórias missionárias, eu me lembro muito do seminário, quando a gente estudava missiologia, e a gente avançava conhecendo os grandes missionários, homens que deram a vida com as suas famílias, perderam a sua saúde por amor, missões. E aí a gente às vezes chega para um irmão, fala de missões, e ele dá algumas desculpas esfarrapadas, que, queridos, missões está no coração, tem que estar no coração de todos nós. Amar missões, amar o evangelismo, estar disposto a fazer a obra de Deus, né? Eu fiz um curso já há muito tempo, direcionado por outra diaconisa da igreja, na época, a irmã Jael Carvalho, evangelismo explosivo, e eu já gostava do evangelismo, mas o evangelismo explosivo me ensinou a amar as almas com mais cuidado, com mais carinho, de verdade, como eu aprendi ali naquela faculdade de evangelismo explosivo. E existem outros cursos, outras formas de evangelizar.
Agora, o que não vale é você ver as pessoas indo para o inferno e dizer aquela palavrinha do início, coitado, esse vai para o inferno. Isso não adianta. Dê um folheto, fale, Jesus te ama. Olha a igreja ali, a igreja batista está ali, não é? Trabalhe isso no seu coração, na sua mente, na sua alma. Seja realmente generoso. Tenha generosidade assim como algo grande na sua vida. Bom, é privilégio fazer isso. Caminhando um pouquinho mais, a generosidade ela pode trazer benefícios espirituais para o dia a dia da sua vida. Toda pessoa que é um bom evangelista, toda pessoa que ama missões, toda pessoa que tem compaixão dos seus parentes na sua casa, aqueles que não... a palavra de Deus diz aqui que aqueles que não cuidam bem da sua família é pior do que aqueles que são ímpios. Ou seja, é uma vida de falsidade, ele não está vivendo o cristianismo como deveria viver. E a gente precisa ter esse carinho, ter esse cuidado com os nossos filhos, esposa, esposo, netos, irmãos carnais, parentes, mas também os irmãozinhos da igreja, como eu citei aquela visita feita pelo nosso querido, saudoso pastor Maurício. Meus queridos, a gente aprende esses momentos para trazer como exemplo, porque realmente ele funcionou, foi real na vida daquelas pessoas. Eu gosto muito de citar pessoas que tiveram na sua alma, tiveram na sua mente alguma coisa de muito positivo para passar para a igreja. Eu gosto de citar, quando eu vejo o apóstolo Paulo, no final da sua carreira, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse combate é nosso, esse combate é da igreja, esse combate é do povo de Deus. Quando ele disse isso, e quando a gente volta para a vida do apóstolo Paulo, e o trabalho que ele prestou, as viagens missionárias, aí a gente, como hoje nós temos aí esse chamado apóstolo, bispo, que estão bilionários, que estão enriquecidos, pregando o evangelho da facilidade. Quando a gente pergunta para o apóstolo Paulo, e aí, como é que esse apóstolo terminou milionário, rico? Morreu em uma casa alugada. A casa não era dele. Isso significa que aquele homem tinha amor às almas. O objetivo dele não era olhar para si mesmo, mas para o evangelho de Cristo. Precisamos desse tipo de igrejas, desse tipo de pastores, diáconos, diaconisas, líderes, para que olhem para o evangelho e digam: eu quero pregar esse evangelho, não para a minha glória, mas para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe a nossa escola bíblica dominical, que Deus abençoe esses dons maravilhosos que Deus tem colocado como tema para a gente desenvolver. Generosidade deve existir na alma de cada um de nós. A generosidade é algo que desperta e nos dá um privilégio de servir também melhor ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, a sua alma, todo o seu ser. E que Deus esteja sempre com você. Eu quero ainda orar com você, desejando um feliz domingo, e que você em breve possa estar conosco na Escola Bíblica Dominical. Eu creio que já a partir do mês de agosto ali, quando vamos estudar a Palavra de Deus, juntos com o culto presencial, todos nós nos vendo uns aos outros. Eu agora não estou vendo os irmãos, estou gravando, mas o bom mesmo é olhar no rosto um dos outros, sorrir, embora não possa ainda apertar a mão, mas daquele olá, tudo bom? Estou te vendo. Fazer isso na casa de Deus, e ali o santuário também, muito próprio para receber os irmãos, muito direitinho, tudo pintadinho, higienizado, e também com ar-condicionado para o momento você climatizado, coisa boa, não é? A gente ali desfrutarmos do amor de Deus,
da generosidade, da evangelização, de missões e tudo mais. Deus te abençoe. Te convido para orar nesse instante. Senhor, nosso Deus, Pai de misericórdia, Deus bom, te agradeço, ó Deus, muito por essa palavra, ó Deus, escrita aqui na nossa revista. Te agradeço, ó Deus, pela Convenção Batista Fluminense, os seus líderes, aqueles que escrevem tão bem, ó Deus, aqueles que estão interessados em trazer esses temas para a gente, ó Deus, avaliar, para a gente compartilhar. Muito obrigado pela primeira Igreja Batista em Mutondo. Muito obrigado pelo mês de missões estaduais, ó Deus. Abençoa, desperta o teu povo para te servir em missões. Desperta o teu povo para evangelizar cada dia e para avançar cada momento e cada segundo da vida que temos para te servir, ó Deus. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aí no endereço da igreja, Rua Guilherme Santos Andrade, 428, bem aqui no centro do Mutondo. É um bairro bem próximo do centro de São Gonçalo. É um bairro que está precisando também muito de evangelizar. Nós te convidamos para visitar a nossa igreja, por enquanto com o culto presencial domingo à noite, às 18h30. Estaremos lá para te abraçar. Deus te abençoe. Amém.